Você já pensou que seu orgulho pode estar afastando você das bênçãos de Deus? Neste mundo tão competitivo, será que o orgulho está dominando nossos corações? Hoje vamos descobrir como Deus lida com o orgulho e por que a humildade é uma virtude essencial para a nossa vida espiritual. Fique comigo até o final para ver exemplos práticos e bíblicos. Você já se perguntou se algumas dificuldades que enfrenta pode ser resultado do orgulho? Vamos explorar isso juntos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o orgulho. Em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão clara de como identificar e combater o orgulho em sua vida, e com isso pode transformar sua relação com Deus. O texto principal: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Esse texto nos apresenta uma poderosa lição de humildade através da experiência do rei Nabucodonosor. Ele era um governante poderoso, dominando um vasto império, mas seu orgulho o levou a uma humilhação severa. Deus o tirou do trono e o fez viver como um animal, para ensiná-lo uma lição vital. A soberania pertence somente a Deus. Nabucodonosor finalmente reconheceu que todas as obras de Deus são verdadeiras e justas, e que ele pode humilhar aqueles que andam na soberba. Esta advertência é clara: o orgulho precede a ruína. Devemos estar atentos aos nossos próprios corações, pois o orgulho pode se infiltrar de maneira sutil quando começamos a confiar em nossas próprias capacidades e realizações. Esquecemos que tudo o que temos e somos depende da graça de Deus, como o rei Nabucodonosor aprendeu. Deus pode e irá corrigir aqueles que se exaltam, mostrando que ele é verdadeiro Rei dos reis, digno de todo louvor e exaltação. O resumo da lição: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Ao refletirmos sobre o resumo da lição, somos chamados a uma autoavaliação sincera. Quantas vezes nos orgulhamos de nossas realizações, habilidades ou posses, esquecendo que tudo vem de Deus? A história de Nabucodonosor nos desafia a reconhecer a mão de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Vamos aplicar essa lição de forma prática. Primeiro, reconheça a fonte das suas bênçãos. Segundo, pratique a humildade. Terceiro, confie na soberania de Deus. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar o edito do rei e o relato do seu sonho. O segundo objetivo é aprender com a conduta de Daniel na interpretação do sonho. E o terceiro objetivo, compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Essa passagem em Daniel traz uma importante advertência sobre a soberba e a necessidade de reconhecer a soberania de Deus. Nabucodonosor, um poderoso rei, vivia em paz e prosperidade no seu palácio. Contudo, um sonho perturbador o fez perceber que sua segurança e prosperidade não estava em suas próprias mãos, mas sob o controle de Deus, o Altíssimo. Ele convoca todos os sábios do seu reino para interpretar o sonho, evidenciando sua falta de compreensão sobre o verdadeiro poder e domínio de Deus. Essa passagem nos alerta sobre os perigos que confiamos excessivamente em nossas capacidades e recursos, esquecendo que todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Mesmo em momentos de tranquilidade e sucesso, devemos lembrar que é Deus quem governa de geração em geração, e Ele pode nos enviar sinais e maravilhas para nos lembrar da sua soberania. Uma aplicação pessoal dessa passagem: somos convidados a reconhecer e reverenciar o domínio eterno de Deus em nossas vidas. A experiência de Nabucodonosor nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, reconheça a soberania de Deus. Segundo, busque a orientação de Deus. Terceiro, testemunhe das obras de Deus. E quarto, seja humilde em suas realizações. Uma introdução. Hoje vamos explorar Daniel capítulo 4
onde o rei Nabucodonosor compartilha um poderoso testemunho pessoal. Sua soberba o levou a uma condição de insanidade, vivendo como um animal por 7 tempos, até que Deus o redimiu. Após esse período, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus Altíssimo e experimentou uma profunda transformação. Ponto 1 da lição: o edito e o sonho do rei. Subtópico 1: o edito. O capítulo 4 de Daniel começa com um pronunciamento oficial do rei Nabucodonosor, onde ele declara a grandeza de Deus. Capítulo 4, versículo 3. No entanto, esse reconhecimento veio após uma experiência dramática que ele narra posteriormente. Capítulo 4, versículo 37. Uma advertência. Esse texto nos adverte sobre o perigo de não reconhecer a grandeza de Deus, até sermos confrontados por circunstâncias difíceis. Nabucodonosor só percebeu a soberania divina após uma humilhação profunda. Isso nos alerta em não esperar por crises para reconhecer a supremacia de Deus em nossas vidas. Uma aplicação pessoal: reconheça a grandeza de Deus antes das crises. Segundo, aprenda com a experiência de outros. E terceiro, partilhe seu testemunho. Subtópico 2: a satisfação momentânea do rei e seu sonho. O rei Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em seu palácio, desfrutando de riqueza e fama. Sua paz foi abruptamente interrompida por um sonho perturbador. Nenhum dos sábios da corte conseguiu interpretar o sonho. Então o rei chamou Daniel, reconhecendo que ele possuía o espírito de um ser divino. Uma advertência: essa passagem nos adverte que a prosperidade e a paz momentâneas podem ser facilmente abaladas. Confiar em conquistas mundanas e sabedoria humana é insuficiente diante das crises que Deus pode permitir para nos chamar de volta a Ele. Podemos aplicar em nossas vidas. Primeiro, não confie apenas em prosperidade temporária. Segundo, reconheça a necessidade de Deus em todas as situações. Terceiro, seja um testemunho vivo. Subtópico 3: a descrição do sonho. Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore cujas folhas eram belas e frutos abundantes. Animais se abrigavam debaixo dela e pássaros faziam ninhos em seus ramos. Um anjo ordenou que a árvore fosse derrubada, deixando apenas o toco e raiz, presos com ferro e bronze, e molhados pelo orvalho. Durante 7 tempos, ele teria a mente de um animal selvagem. Uma advertência: esse sonho adverte sobre a fragilidade do poder humano e a certeza de que Deus pode humilhar até os mais poderosos para mostrar sua soberania. Nenhum sucesso ou grandeza terrena é imune ao julgamento divino. Uma aplicação pessoal: reconheça a soberania de Deus. Segundo, humildade diante das bênçãos. Terceiro, aprenda com as adversidades. Ponto 2. Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Subtópico 1: agindo com prudência. Após ouvir o sonho, Daniel ficou atônito e o rei tentou tranquilizá-lo. Daniel sabia o significado e estava preocupado em como comunicar a verdade ao rei. Ele demonstrou a importância de ser prudente ao expressar verdades difíceis. Advertência: essa passagem adverte sobre a necessidade de sabedoria e prudência ao comunicar verdades difíceis. Mesmo quando temos uma mensagem importante, é crucial considerar a melhor forma de transmiti-la, especialmente em situações delicadas. Podemos aplicar em nossas vidas. Primeiro, use sabedoria nas palavras. Segundo, seja corajoso ao falar a verdade. Terceiro, pratique a empatia. Subtópico 3: o conselho de Daniel. Daniel não apenas explicou o sonho, mas também aconselhou Nabucodonosor a abandonar a soberba, a renunciar aos seus pecados. Versículo 27. Isso incluía praticar a justiça e ter misericórdia com os pobres, evidenciando que a disciplina do rei estava relacionada à sua negligência e falta de compaixão. Daniel, como conselheiro, não buscou agradar o rei para manter seu cargo, mas admoestou sobre suas falhas de caráter. Uma advertência: essa passagem nos adverte sobre a seriedade de negligenciar a justiça e a misericórdia. Deus não ignora as falhas de caráter, especialmente aqueles
que ocupam posições de poder. A soberania divina exige responsabilidade em tratar os menos favorecidos. Uma aplicação pessoal, pratique a justiça e a misericórdia. Segundo, esteja aberto a conselhos difíceis. Terceiro, priorize o caráter sobre o status. Ponto 3. O cumprimento da profecia é a restauração do rei. Subtópico 1. Deus abate o orgulho. 12 meses após o sonho, a profecia se cumpriu na vida de Nabucodonosor. Enquanto o rei se vangloriava, uma voz do céu declarou seu destino, levando-o a viver como um animal e perdendo sua sanidade mental. Deus demonstrou que o verdadeiro soberano e resiste aos soberbos. Daniel destaca que, ao exaltar seu coração e endurecer seu espírito, Nabucodonosor foi derrubado de seu trono. A Bíblia adverte repetidamente sobre os perigos do orgulho. Jesus ensina que quem se exalta será humilhado, enquanto quem se humilha será exaltado. E a advertência, este relato serve como um forte alerta sobre as consequências da soberba e do orgulho. Deus não tolera a arrogância e pode usar dificuldades severas para nos lembrar de sua soberania. Ignorar essas advertências pode levar a um abalo significativo em nossas vidas. Uma aplicação pessoal, cultive a humildade. Segundo, aprenda com as advertências. Terceiro, busque a exaltação de Deus. Subtópico 2. O rei reconhece a grandeza de Deus. Nabucodonosor enfrentou essas dificuldades para reconhecer o poder do Altíssimo, apesar de ser chamado de servo do Senhor por Jeremias 26:9. O rei não se humilhou diante de Deus. É essencial que o ímpio seja confrontado pela palavra de Deus e compreenda sua condição perdida. A mensagem divina para Nabucodonosor não buscou inflar seu ego, mas expor sua realidade para que ele se arrependesse. Após esse período, sua consciência foi restaurada e ele glorificou a Deus, reconhecendo seu poder eterno. A restauração do rei ilustra o poder transformador do Evangelho, que é capaz de salvar qualquer pessoa. Romanos 1:16. Advertência. Esse relato nos adverte sobre a necessidade de reconhecer a soberania de Deus e a fragilidade do orgulho humano. Ignorar a necessidade de humildade pode levar a graves consequências. A palavra de Deus deve ser ouvida e aceita, mesmo quando confronta nossas atitudes. Uma aplicação pessoal, reconheça a sua dependência de Deus. Segundo, seja abertos ao confronto. Terceiro, compartilhe o poder transformador do Evangelho. Subtópico 3. Pregando para todas as pessoas. A postura de Daniel, ao transmitir a mensagem divina integralmente ao rei, ensina a importância de pregar a todos sem medo. Marcos 16:15. Em qualquer ambiente, seja na universidade ou no trabalho ou em outros lugares, devemos falar de Jesus e do plano de salvação. Anunciar o Evangelho a todos, independentemente de sua posição social ou autoridade, é essencial. Daniel não desistiu de Nabucodonosor e não se deixou influenciar pelo seu histórico, pois sabia que a transformação vem de Deus. Uma advertência, essa passagem nos alerta para não deixarmos o medo ou preconceito nos impedirem de compartilhar a mensagem de Cristo. O Evangelho é para todos e não devemos julgar quem é digno de ouvi-lo. A rejeição pode vir de qualquer lugar, mas a disposição para testemunhar deve ser firme. Uma aplicação pessoal, seja corajoso ao compartilhar sua fé. Segundo, anuncie o Evangelho indiscriminadamente. Terceiro, confie no poder transformador de Deus. Uma conclusão. A história pessoal de Nabucodonosor nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências da arrogância e da exaltação diante da majestade do Todo-Poderoso. Ele destaca a suprema soberania divina sobre toda a criação, lembrando-nos de que nenhuma criatura pode rivalizar com a glória de Deus. O episódio ilustra a capacidade das misericórdias e da justiça divina de redimir o ser humano arrependido, relevando a esperança de transformação e restauração para qualquer pessoa. Você que ficou até aqui, eu te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar devocionais, estudo bíblico por tema e lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós, é crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Deus os abençoe grandemente.